Oi, gente, boa tarde. Pra mim é tarde, quase noite. Pra quem assistir, boa tarde, bom dia ou boa noite. Não reparem a bagunça que eu comecei a gravar aqui. Ai, não tá reto ainda. Deixa eu tirar essa roupa daqui. Eu tava ali me arrumando pra ir pra igreja e eu quero falar pra vocês uma coisa a qual Deus tem falado muito ao meu coração neste início de ano, né? Início de 2025. Se eu não me engano, hoje é 6 de 2025. Então Deus tem falado muito ao meu coração e eu quero falar pra vocês também, né? Porque nesse canal meu novo aqui vai falar sobre a minha vida e principalmente sobre Deus, né? Porque eu não sou nada sem Deus. Então bora lá, gente. Tá dando reflexo aqui, ó. Mas é porque eu comprei a luz pra me ajudar nas gravações, só que ainda não sei usar ela muito bem. Não sei qual a luz certa, ideal. Eu botei aqui, minha cara estourou, mas vai ser isso aí, entendeu? Minha cara ficou meio branca, mas é o que temos, né? E eu tô com pressa porque eu tenho que ir pra igreja. Então vamos lá. Romanos 8, 28. É uma passagem muito conhecida, tá? Que eu vou ler aqui pra vocês. Eu vou começar pelo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele, que segundo Deus intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu também pesquisei aqui na internet. Eu vou ler aqui para vocês. É a mesma passagem, só que tá de uma forma um pouco diferente, tá? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso aqui é uma passagem muito conhecida dentre os crentes, até quem não é crente também. Eu, quando era fora da igreja, já conhecia essa passagem. Mas agora eu tô vivendo ela como uma nova convertida que sou, né? Eu tenho mais ou menos 1 ano e 7 meses, 8 meses mais ou menos, de conversão, né? Na qual eu aceitei Jesus. Então, é isso aqui o que eu tô vivendo hoje. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e, né, o seu propósito. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, o ano passado, não foi da noite pro dia, tá, gente? Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu acho que demorou mais ou menos 1 mês, a qual eu frequentava a igreja. A pastora falava comigo, conversava comigo, né? Porque eu entrei na igreja, quando eu fui, eu tava muito machucada. Eu tava passando por um processo longo de depressão, de ansiedade, enfim, isso não é tema aqui agora. Numa próxima oportunidade, eu sempre falo meu testemunho, eu irei contar aqui também, porque é uma coisa a qual Deus me salvou. E eu gosto sempre de falar que Deus salva, porque Deus me salvou, né? Deus é maravilhoso. Mas voltando. E aí eu aceitei a Jesus mais ou menos 1 mês, que eu já tava frequentando. E depois disso, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja, eu tava com uma vida muito bagunçada. E quando eu digo bagunçada, é um bagunçado assim. Não é que eu fazia coisa errada, não era, mas era bagunçada. Meu trabalho não ia bem, meu relacionamento não ia bem, a minha casa não ia bem. Eu tava num estágio afundado de depressão e ansiedade. Não era uma boa mãe. Assim, eu era uma boa mãe, mas eu não tinha paciência pro meu filho, entendeu? Não era aquelas paciências, assim, sabe? Porque eu já tava saturada, eu tava cansada, era muito problema. Eu tava tentando ali na confeitaria, já tinha um tempo, e não dava certo. Eu tentava vender os meus bolos e não ia bem. Eu tentava fazer feira, não dava certo, começava bem, parava e não vendia nada e voltava pra casa com todos os bolos que eu fazia e meu relacionamento fracassado. Aí eu ficava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu lembro que quando eu entrei, Deus foi tranquilizando aquilo em mim. Só que Deus tirou isso, né? Deus foi me moldando nisso, trabalhando nisso. Mas pro outro lado também, eu comecei a ter outros problemas, que é Deus começou a tirar amigos. Deus começou a tirar relacionamento. E na época eu fiquei assim, meu Deus, sabe? Meu Deus. Quem já passou por isso vai entender isso que eu tô falando. Na época, quando Deus começou a tirar as minhas amizades, eu era recém-convertida, então eu não entendia muita coisa, sabe?
Sempre fui da igreja. Eu não vou falar que eu era do mundão completamente, eu era um pé dentro, um pé fora. Só que era bagunçado. Eu ia pra balada, eu ia pra festa, eu ficava com uma, eu ficava com outro, tinha um relacionamento que não era de Deus. Então, eu não tinha... Quando eu aceitei Jesus de fato, que eu comecei a frequentar a igreja de fato, sem faltar, indo no propósito, correndo atrás, jejuando, orando, aí sim foi outra história. Mas antes disso eu era bagunçada. Enfim, aí eu me perco nas coisas. Mas voltando, né? Voltando. E aí eu lembro que Deus foi tirando as minhas amizades. Amizade de anos. Amizades que eu saía, que eu conversava, que eu gostava bastante. Deus foi limpando, varrendo. E quando eu digo varrendo, não é pro mal. Não é. Mas que não fazia parte do meu propósito. E eu tenho que entender, que hoje eu entendo, na época eu não entendia, que todas as coisas cooperaram. Ele tinha que tirar aquelas pessoas. Porque eram pessoas que zombavam do evangelho. Eram pessoas que só me chamavam pro bar, pra beber. Ah, Larissa, mas não poderia trazer elas pra igreja? Poderia, claro que poderia. Só que assim, Deus conhece o coração de cada pessoa. Eu não era forte o suficiente para ter esse tipo de amizade naquele momento. Eu não era. Eu era fraca. Se eu continuasse com aquelas amizades que eu gostava muito, gosto muito ainda, respeito muito, vejo na rua, cumprimento e falo como é que tá pai, como é que tá mãe, como é que tá papagaio, como é que tá periquito, enfim. Mas naquele momento, se continuasse na minha vida, eu não teria firmado na igreja. Porque eu não era forte o suficiente, sabe? Então Deus foi tirando do meu caminho, porque Ele sabia do meu propósito, né? E eu lembro que depois de um certo tempo, já tinha uns 2 meses a 3 que eu tava na igreja. Eu sou péssima de memória, tá, gente? Eu vou falando assim mais ou menos, porque eu sou muito ruim de memória, tá? Eu lembro que eu fiz uma viagem pra Caldas Novas e era aniversário da minha filhada. Ah, era no final do ano. Final do ano passado, outubro mais ou menos. Então já tinha mais mês aí. E aí eu cheguei, tava tendo festividade na minha igreja. Eu fui e falei, não, hoje eu não vou, tô cansada, eu vou dormir e vou amanhã na festividade. E fui no outro dia. E eu lembro claramente quando uma outra pastora de outra igreja chegou em mim e falou a seguinte frase: Deus diz que é pra você falar não, que é pra você falar um basta, porque Deus vai te preparar um relacionamento. E eu lembro que na época era tudo que eu precisava ouvir, mas não queria ouvir. Vocês me entendem? Era um relacionamento muito conturbado, me magoava muito. Então eu lembro que quando Deus falou isso pra mim, Ele precisava também tirar essa pessoa da minha vida. Não porque ela seja uma má pessoa, mas porque não era Ele, não era da vontade de Deus aquela pessoa na minha vida. Vocês me entendem? E aí eu lembro que Deus tirou. E depois disso, Deus começou a tratar em mim feridas. Gente, deixa eu ver a hora. Não. Ainda tem uns minutinhos antes dele. Deus começou a tratar feridas em mim. Feridas a qual eu nem lembrava mais, mas que estava escondida lá. E doeu muito, gente. Doía muito. E eu falava, meu Deus, pra que isso? Pra que eu tô passando por isso? Não era pra ser diferente? Não era que depois que eu aceitei Jesus, essas dores não eram pra estar aqui? Não era pra ser, pá, aceitei Jesus e sumi? Sabe? E eu me pegava pensando assim. Mas não, Deus tratou ela lentamente. Muitas dores Deus foi tratando lentamente. Porque eram dores que precisavam me moldar. Moldar a forma que eu pensava, moldar a forma que eu agia, né? Eu era uma pessoa muito pá, falou, levou, pá, pá. Você falou? Então você vai ouvir. Porque você falou, você tem que ouvir, entendeu? Porque eu não sou saco de pancada de ninguém, eu era desse jeito. Sempre fui educada, tá? Não tô dizendo que eu era sem educação. Eu era educada. Só que assim, eu no meu espaço. Se você falar, você vai ouvir. E Deus foi moldando isso. E foi através das minhas dores que Deus foi trabalhando muito isso em mim, sabe? Eu lembro que mais recentemente, a qual Deus começou a tratar as dores mais profundas, sabe? Doía tanto. Doía não, dói tanto, porque Ele ainda tá tratando. Dói de queimar meu peito, sabe? Dele tirar aquilo. E hoje, vendo isso, de todas as dores que eu passei depois que eu entrei na igreja, da qual o processo Deus está trabalhando, eu entendo exatamente isso aqui. É porque cada um tem um propósito. O meu, como ele já disse uma vez,
é para ajudar a curar pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei. Vocês me entendem? É para ter maturidade para poder ajudar. Como que eu vou ter maturidade sendo que eu nem passei pelo processo de cura direito, sabe? Igual hoje eu sou nova na fé, e ainda sou nova na fé, né? Um ano e pouquinho. E Deus tá tratando isso, e eu peço para Deus tratar no tempo dele, da forma dele, não do jeito que eu quero, não do dia para noite. Porque eu sei que esse processo precisa ser curado de uma forma que eu aprenda. Não só uma dorzinha que sarou e eu não aprendi com ela, sabe? Eu tenho que aprender com ela. Porque se eu vou ajudar outra pessoa, eu preciso saber o que eu tô falando. Eu não posso me embananar para ajudar alguém, sabe, gente? As coisas de Deus não é meia boca. Eu não posso fazer meia boca. E passando por esse processo, eu entendo que todas as coisas cooperaram para que eu tivesse essa maturidade hoje, sabe? Eu não era matura assim, matura, e eu não digo nem só na fé, mas matura também, eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, né, com a vida cotidiana, dentro de casa, com o meu filho, com a minha vida em si, eu não tinha, gente, sabe? E foi tudo Deus trabalhando através da minha dor. Vendo como Deus tirou, como Deus trabalhou, como Deus tem trabalhado, hoje eu vivo exatamente essa passagem que eu li, sabe? Todas as coisas cooperam. As boas, as ruins, né? Os aprendizados, tudo tá cooperando ali para quando Deus cicatrizar, porque eu sinto, Deus já fala muito ao meu coração, que tá chegando a hora de eu, sabe, ser curada dessas dores. Ele já falou, eu já senti, eu já sinto hoje no meu dia a dia mesmo. Porque antigamente, pouca coisa me doía. Porque eu lembrava daquilo que aconteceu comigo antes. Então vinha aqueles pensamentos, sabe? E aí Deus tá tratando, porque hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia eu já consigo falar as coisas sem chorar. Hoje em dia eu já não me sinto tão... sabe aquelas pessoas que se sentem inferior do inferior? Era eu me sentia assim, sabe? Sempre me colocando como o último, sempre achando que eu não era boa o suficiente pra nada. Mesmo eu sendo uma pessoa que nunca desistia das coisas, eu sempre achava que eu não era boa o suficiente, sabe? E aí Deus tem trabalhado. E é isso que eu quero passar pra vocês nesse vídeo, sabe, gente? Sou nova na fé, tenho muito ainda pra aprender, né? Porque eu creio que enquanto vivo estiver ainda, eu tenho muito a aprender sobre Jesus, sobre vida, sobre tudo. Não sou a dona da verdade, não entendo tudo. Isso aqui é só o que eu toquei em meu coração, né? Se você for nova na fé como eu, você deve estar passando por isso também, sabe? A dificuldade de entender por que Deus está tirando, por que eu tô passando por essa situação. Eu vejo isso também na minha igreja, sabe? Gente passando por situações que eu vejo assim... que o Espírito Santo fala pra mim, olha, eu tô tratando, eu tô tratando ali, tá doendo agora, mas lá na frente ela vai entender por que tá doendo, o que é que eu tô tentando ensinar, e muitas das vezes eu vejo gente questionando, brigando, meu Deus, por quê, eu vejo isso lá na igreja, né, eu vejo isso muito na igreja acontecer, tá, gente, não só com os membros, mas pessoas novas que chegam também pra gente orar. A gente não, minha pastora, porque eu ainda não oro, tá, gente? A minha igreja funciona assim, na igreja, a pastora e o pastor, no caso o pastor, né? Ele não deixa ninguém ir além do que Deus falou para aquela pessoa fazer. Então eu não posso orar ainda por ninguém. Eu ainda preciso crescer muito na fé ainda. Eu ainda preciso me reerguer ainda. Eu preciso jejuar mais, orar mais. Eu posso interceder. Colocar a mão na cabeça de uma pessoa eu não posso ainda, porque eu não tô preparada ainda. Deus ainda não terminou de me tratar, né? E na hora que Deus falar para ele que eu posso e eu sentir preparada, eu vou fazer. Não se preocupem. Mas eu só intercedo por enquanto. Enfim. E eu vejo isso muito, as pessoas reclamando dentro da igreja. Meu Deus, eu te sirvo, e não sei o que, e não sei o que lá. E eu vejo, sabe? Deus tá tentando te ensinar. E as pessoas não estão dispostas a aprender. Eu aprendi tanta coisa nesse ano. Que sei que eu tenho que aprender mais, mas eu já aprendi tanta coisa. Hoje em dia eu sou uma filha melhor, não sou perfeita, tá? Sou uma filha melhor, sou uma mãe melhor, sou uma pessoa melhor. Porque eu estive disposta para Deus cuidar, preparar e moldar conforme Ele quisesse. Porque quando eu entrei na igreja, eu não tinha esperança nenhuma mais. Eu não queria mais viver.
Então, quando eu entreguei minha vida para Cristo, foi meu último pedido de socorro. Foi assim, Jesus trata, porque eu não consigo mais. Vocês me entendem? Então, eu entreguei tudo que eu tinha, e de tudo que eu tinha, que para mim não era mais nada, Deus fez tudo. E eu sou muito grata a Deus hoje. Muito, muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Então, é isso, gente. Ficou sem pé, sem cabeça. Se deu pra vocês entender, amém. Se não deu pra vocês entender, amém também. É o que veio ao meu coração aqui, que eu vim falar pra vocês. E eu espero muito, muito que vocês aprendam em Jesus. Em Jesus mesmo, porque é tão bom. Gente, é tão bom ser cuidada por Deus. É tão bom ser amada por Deus. Eu sou amada por Deus. Eu sou cuidada por Deus. Deus tem feito o extraordinário na minha vida. Me deu vontade de viver, a qual eu já não tinha 8 anos, praticamente. 6, 7, 8 anos. Hoje eu sou feliz porque Deus entrou na minha vida. Vocês me entendem? E é isso, gente. Eu tenho que ir, porque eu já tô atrasada. Eu tô muito atrasada, e outra coisa que eu não quero mais, que eu botei pra 2025, é não chegar atrasada mais na igreja. Porque eu acho isso o cúmulo do absurdo, você chegar atrasada na igreja pra servir a Deus. Servir a Deus, a gente não pode chegar atrasada. A gente tem que chegar na hora, porque Ele é tão bom pra mim. Por que eu não posso fazer o básico mínimo, né? Que é chegar na igreja na hora certa. Então é isso, gente. Muito obrigada, Deus abençoe, esteja com vocês. Se inscreva no meu canal, deixa o like. Eu tô postando vídeos, assim, de rotina da minha casa, da confeitaria. Vou postar muito mais de Deus também, porque Deus é tudo que eu tenho, tudo que sou. Então, é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Paz do Senhor. Annyeong!